reúne a família, vai orar, fazer um culto doméstico, agradecer a Deus, comprou uma casa, ou você adquiriu um terreno, ou você comprou uma bicicleta, ou comprou uma moto, não importa o que você adquiriu, agradeça a Deus, faça um culto agradecendo a Deus, isso é importante para a família. Depois ganhando os que ainda não são crentes. Sempre é possível que haja na família pessoas que ainda não tenham aceitado Jesus como seu Salvador e Senhor. Apesar disso, o culto doméstico não pode ser negligenciado. Não deixe de convidar os familiares descrentes com amor e sabedoria para que participem da adoração a Deus. Siga o exemplo de Jó. Ele não forçava seus filhos a servir ao Senhor, mas ainda pela madrugada levantava-se para oferecer holocaustos a Deus por eles. Jó 1, 4, 5. Não despreze os momentos de comunhão com o Senhor no seu lar. Busque-o e adore-o de todo o coração. Marcos 12, 30. Então, às vezes, dentro da sua própria casa, da sua família, existe alguém que não é crente ainda, que não fez a sua decisão ainda de servir ao Senhor. Então, esse culto doméstico vai servir para evangelizar essa pessoa. A leitura bíblica, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Vai quebrando a pessoa aos poucos, até que ela se entregue ao Senhor. Se você tem um parente que mora em outro lugar, você deve convidar também, porque essa palavra vai penetrar nesse coração, vai causar um efeito de resposta àquilo que ele está ouvindo. Então é importante, convide seus parentes, convide seus amigos, convide seus vizinhos. Todas as pessoas que você quiser ganhar para Jesus, você pode convidar para esse culto doméstico na sua casa. Agora, além disso, lembre-se, todo pai, toda mãe é responsável pela intercessão junto a Deus pelos seus filhos. Então procurem ter um momento aí de adoração exclusiva a Deus, você e Deus. Ter um momento de oração. Todo pai deve ter um momento sozinho com Deus, de intimidade com Deus nesse momento, onde você busca comunhão com Deus e intercede, ora pelos seus filhos, ora pela sua família. Número 3, eu e minha casa servindo ao Senhor. Alguns crentes negligenciam o culto doméstico por acharem-no antiquado e desnecessário. A falta de tempo e o cansaço são as desculpas mais utilizadas. Entretanto, há textos bíblicos contundentes que exortam os chefes de família a ensinar a palavra de Deus a toda a sua casa. Deuteronômio 6, 7 e 9 é um exemplo disso. Então não arranje desculpas para não fazer. Você tem que arranjar desculpa para fazer. Então por que eu tenho que fazer? Aí você vai analisar vários motivos, inclusive a ordem de Deus. Porque se você procurar motivo para não fazer, é fácil de arrumar. Sempre quando nós não queremos fazer as coisas de Deus, nós achamos muitos motivos que nos impedem de fazer. Agora, sempre que nós procurarmos motivo para fazer, nós vamos encontrar. Deus sempre vai arrumar muitos motivos para nós fazermos a obra de Deus, para nós desejarmos a comunhão com Deus. O culto doméstico foi eficaz na vida de Timóteo. Desde a mais tenra idade ele era zelosamente instruído nas Sagradas Escrituras por sua mãe Eunice e sua avó Loide. E o resultado foi maravilhoso. O jovem Timóteo tornou-se um grande obreiro de Cristo. 1 Timóteo 1:2, 2 Timóteo 1:2. Então, um clássico exemplo de ensino no lar é o de Timóteo. Ele aprendeu da sua mãe Eunice e de sua avó Loide, que eram judias, O pai dele era grego, mas a mãe e a avó eram judias. E elas ensinaram Timóteo, dentro de casa, a palavra de Deus. E veja só, o Timóteo se tornou um grande obreiro, dirigindo igreja, sendo pastor. Andou com o apóstolo Paulo para todo lado. Que Paulo viu que ele realmente tinha aprendido as sagradas letras, como Paulo mesmo disse, desde a sua meninice. Então, foi importantíssimo esse estudo, esse ensino que ele recebeu. Assim também nós devemos fazer para com os nossos filhos. Tomemos como exemplo a mesma atitude de Josué. Ele deixou claro que o povo de Israel deveria escolher a quem deveria servir quando da entrada na terra prometida. Mas fechou a questão quando disse que ele e a sua família serviriam ao Senhor. Josué 24:15, motivando a mesma atitude naqueles que o ouviam. Então veja bem, Josué reuniu o povo e disse: olha, se vocês querem seguir esses deuses que seus pais seguiram e serviram,
vocês façam o que quiserem. Agora eu estou dando orientação a vocês. E eu vou fazer. Eu e minha casa, eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor, exclusivamente a Deus. E vamos deixar totalmente esses deuses de lado. Não vamos colocar nem esses deuses dentro do nosso lar, não vamos adorar esses deuses de maneira alguma. Nós concentraremos o nosso culto, a nossa adoração ao Deus verdadeiro. E isso, dado como testemunho, como decisão firme, levou todo o povo a também fazer a mesma decisão. Então o pai deve tomar essa decisão firme dentro de casa e dizer, olha, aqui dentro de minha casa só entra coisa de Deus, coisa boa. E eu vou fiscalizar a partir de agora. Negócio de filme pornográfico de jeito nenhum, novela de jeito nenhum, tudo que tiver aqui atrapalhando essa família servir a Deus, eu vou agora retirar e eu vou agora comandar minha casa e nós vamos ter a palavra de Deus aqui todo dia, nós vamos ter culto doméstico, nós vamos adorar somente a Deus, não vai haver mais idolatria aqui. E essa é uma decisão que todo pai deve tomar, de uma vez por todas. Agora na parte 3 nós temos aí bênçãos advindas do culto doméstico. Tópico 1. Fortalece os laços familiares. Como resultados do culto doméstico, podemos apontar o fortalecimento tanto da vida social quanto da espiritual, proporcionando-nos então bênçãos extraordinárias. O livro de Esther é um exemplo do que ocorre quando instruímos os nossos familiares na palavra de Deus. Embora a rainha e esposa do homem mais poderoso daquele tempo, ela jamais se esqueceu dos ensinos que ele transmitia a seu primo Mardoqueu, pois os laços entre ambos eram fortes. Esther 2, de 5 a 7. No momento certo, ela saiu em defesa do povo de Israel e Deus se manifestou em todo o Império Persa. Na união espiritual do lar, sempre haverá lugar para Deus operar e agir, abençoando a todos. Salmos 133, 1 e 3. Então, quando existe esse culto doméstico, esse ensino, essa leitura da palavra de Deus em casa, há um fortalecimento na família. Tanto fortalecimento entre ambos, um laço, né, de amizade, de amor entre a família, de respeito, de admiração, como existe também uma vida social diferente para essa família. Essa família passa a ser exemplo onde quer que esteja, passa a se destacar. Então é importante isso. Seus filhos estarão se destacando em qualquer sociedade onde eles estiverem. Eles participando do culto doméstico, falando alguma coisa, perguntando, participando ali. Lá na sociedade, quando eles forem chamados para falar alguma coisa diante de uma multidão, ou diante dos empresários, ou diante dos seus colegas de serviço, ou diante dos seus colegas de colégio, né? Não importa. Em qualquer lugar, eles saberão falar alguma coisa. Poderão até fazer uma oração sempre, em qualquer lugar que estejam, qualquer ocasião que acontecer. Tem um aniversário, por exemplo, da empresa, essa pessoa estará ali para fazer uma oração por essa pessoa que está lá comemorando o seu aniversário. Na reunião da empresa, ele poderá pedir a palavra para orar pela empresa, pelo patrão, por todos. Então, essa pessoa que participa desse culto doméstico será um destaque social, será uma pessoa bem vista, pessoa que sempre terá preferência daqueles que querem colocar, por exemplo, pessoas para trabalhar, pessoas de confiança. Então veja bem o caso da Esther, a rainha Esther, que ela seguiu a orientação do seu primo Mardoqueu. Ela seguiu, ela obedeceu, porque já estava acostumada com isso na sua casa. Ela recebia a instrução já. Ela sabia que deveria obedecer. E, por causa dessa obediência, desse desejo de agradar a Deus, de interceder junto a Deus pelo seu povo, ela fez com que houvesse um avivamento. Deus, ele movimentou toda aquela nação e providenciou um grande livramento. Então Deus usou aí duas pessoas, né? O Mardoqueu e a Esther, e promoveu aquele grande movimento em toda a nação e livrou todo o povo de ser morto. Veja só o que uma pessoa, né, que ouve a palavra de Deus, que estuda, que está participando desse culto doméstico pode fazer. Uma nação todinha abençoada através dessas pessoas. Depois, então, vamos ver aí, dentro do assunto bênçãos advindas do culto doméstico, vamos ver aí, santifica e protege a família.
Ouvimos todos os dias notícias estarrecedoras sobre tragédias familiares. Como se não bastasse, aumenta a cada ano o número de divórcios em todo o mundo. E o que dizer das drogas e da prostituição infantil que vitimam milhões de crianças oriundas dos lares desestruturados? Mas quando nos unimos para buscar a face do Senhor através da devoção doméstica, Satanás não encontra espaço para destruir nossos filhos. A família que verdadeiramente serve ao Senhor não será abalada, pois o Senhor santifica e aguarda. Efésios 6, 16 a 18. Então, enquanto o mundo está de mal a pior, aí se destruindo uns aos outros, se matando uns aos outros, nós vamos ver que no lar cristão, onde existe o culto doméstico, onde existe essa leitura bíblica todos os dias, onde existe esse desejo de agradar a Deus, essas pessoas estão indo de bem a melhor todos os dias. Porque estão vivendo em paz com Deus, sossegados, não estão participando dessas orgias, não estão participando dessas coisas terríveis que estão acontecendo, principalmente aí pessoas que estão escravizadas pelas drogas, né, pelos vícios, pessoas que estão vivendo em prostituição. São famílias e mais famílias aí sendo desmoronadas, famílias aí separadas, casais divorciados, famílias vivendo um verdadeiro caos. Enquanto no lar cristão nós vivemos em paz, em família, em união com Deus. E veja, qual é o problema da sociedade? Nós vamos ver aí reportagens e mais reportagens mostrando jovens batendo em professores, brigando nos colégios, nas boates. Então, tanta coisa terrível, nas drogas, nos vícios. Isso é resultado de quê? Resultado de uma má educação no lar. É incrível que as pessoas não enxerguem isso. Governos gastam milhões e milhões e milhões para tentar corrigir essas pessoas, mas eles não atacam o ponto principal. O trabalho não deve ser feito lá na ponta. O trabalho tem que ser feito na origem. São as famílias que estão desestruturadas. São as famílias que não têm temor de Deus, não têm base bíblica. E quando não há isso, os filhos não aprendem o princípio do respeito, não aprendem o princípio da autoridade dentro de casa, não respeitam ninguém na rua, nem no colégio, nem na igreja, nem em lugar nenhum. O princípio tem que ser ensinado dentro de casa. As famílias é que têm que ser orientadas melhor, têm que ser ajudadas de maneira que eles possam dar educação aos seus filhos. Como é que vai haver educação de filhos se o pai e a mãe trabalham fora o dia inteiro? Essas crianças estão abandonadas aí a uma educação que não é fiscalizada pelo governo. Estão aprendendo na internet, na televisão, só o que não presta. Deve-se buscar aí uma reestruturação da família, uma fortificação da família e sempre buscando a orientação bíblica. Ao invés do governo incentivar a orientação bíblica no colégio, eles retiraram essa educação bíblica do colégio. Estão fortalecendo, são religiões contrárias à Bíblia, ideias contrárias à Bíblia. E a sociedade cada dia fica pior. Será que eles não conseguem enxergar isso? Que coisa terrível. Tópico 3. Torna a família piedosa. Vemos que em Israel era comum a família adorar ao Senhor por ocasião da Páscoa. Êxodo 12, 14. É gratificante e profundamente saudável a adoração a Deus em família. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Salmo 118, 15. Pais e filhos orando, lendo a Bíblia e cantando alegremente no lar produz uma atmosfera espiritual de grande valor perante Deus, a igreja e a sociedade. Então nós vemos um grande exemplo da família, né? Família unida, na adoração a Deus, lá comemorando, a família judaica comemorando a Páscoa. A família sempre está reunida, com a mesa farta ali, e eles alegremente estão ali cantando e meditando na palavra de Deus. Então nós devemos seguir o exemplo, não sendo da religião judaica, mas como cristãos legítimos, seguidores de Deus, que temos o Espírito Santo em nós, devemos sempre buscar essa comunhão com Deus, essa reunião de nossa família, sempre